Gravando, então, novamente a aula do dia 8 de abril, né, o tópico especial de 8 de abril de 2021, de treinamento físico. Hoje eu vou falar com vocês, gente, sobre, o tópico é saltos nas doenças respiratórias. Esse nome que inventei agora, de manhã eu falei um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, né, saltos ou treinamentos de saltos envolvendo pessoas com doenças com restrições respiratórias. Esse assunto tem a ver com o mestrado do Pedro Schons, né? O Pedro Schons é um parceirão, né? Um pesquisador, atualmente é um doutorando do professor Cruel, faz um doutorado muito legal com jogadores de vôlei, né? Com a Confederação Brasileira de Voleibol. Ele é o braço direito, assim, é o cara central naquela colaboração que a gente tem com o BRL e o pessoal do vôlei na prática, né? De manhã eu estava comentando que dali saíram até eventos que foram muito legais, assim, com a história do voleibol gaúcho, junto com ciência, com prática, muito legal. Quando eu estava de diretor ainda do LAPEX, a gente conseguiu fazer isso, assim. E uma das coisas muito legais foi a manutenção desses estudos com os atletas de alto nível e com o auxílio até político de confederação, de comitê olímpico, inclusive agora, né? E o Pedro, então, é chave nisso. O doutorado dele envolve essas avaliações de categorias de jogadores da seleção brasileira, muito legal. Com saltos, especialmente, mas não só com isso, com vários elementos, mas também tem saltos. O mestrado dele, tá, foi um pouco diferente, que é o que nós vamos falar hoje. O mestrado dele foi no programa de pós-graduação em ciências pneumológicas, que eu sou credenciado nesse programa. O Pedro foi estudar, então, a história dele é bem legal, assim, fazendo um resumo também, não lembro se eu contei tudo em detalhe, mas resumidamente, quando eu comecei a colaborar com os colegas da Pneumo, o serviço de pneumologia do Hospital de Clínicas trabalhava quase que exclusivamente em intervenções de exercício com cicloergômetro nos pacientes com restrições respiratórias, principalmente os DPOCs. Tinha de tudo, né? Fibrose cística, asma, a doença intersticial também pulmonar, que agora também a gente está trabalhando com isso, mas principalmente DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? É uma doença obstrutiva, o nome já indica, onde o aluno tem uma dificuldade de fazer a expiração e acaba que ele sente falta de ar também, por causa desse processo obstrutivo. E um resultado prático disso, para quem vai trabalhar com essa população, é a sensação de falta de ar durante o exercício. É a dispneia, nome bonito, tá? Mas é a sensação de falta de ar. Se aumenta a intensidade de exercício, claro, em exercícios aeróbicos, né, a gente sabe que tem todo o aumento da ventilação, eles têm essa redução e aí eles começam a precisar de mais ar, então eles aumentam a frequência respiratória. O ponto ótimo de utilização até elástica de energia ali no processo respiratório é piorado também. Tem estudos clássicos que mostram essas reduções dos loops desse trabalho mecânico que é feito. Então, tudo isso vai fazer com que eles percam essa efetividade de expelir, né, dióxido de carbono, né, e trazer oxigênio lá para o pulmão. E vão sentir falta de ar. E eles param o exercício, porque senão eles morrem de falta de ar. E é por aí mesmo, dependendo do grau de estagiamento. E é muito comum essa sensação. Começam com um movimento da caixa toda muscular acessória respiratória, de membro superior, tronco, aumentada, né? E o que acontece? Naquela época, o que se fazia, então, quando a gente começou a trabalhar com eles, há uns 6, 7 anos atrás, tudo no cicloergômetro. Avaliações em cicloergômetro, muita coisa assim. Eu estudava locomoção, disse para eles, olha, tem um problema de base aqui, não vai dar. E o serviço lá, como todo hospital público, era meio restrito, assim, de espaços e tal. E a gente teve que batalhar bastante e começamos a colocar testes de caminhada lá e treinamentos de caminhada. E começamos a observar o que era bastante esperado, resultados funcionais muito bons, assim, e geralmente melhores do que do cicloergômetro, né? Que é uma coisa básica. A caminhada ela é muito mais funcional, mais específica para as atividades da vida diária do que o cicloergômetro, embora o cicloergômetro tenha mais segurança. Tem que lembrar disso, a esteira não tem tanta segurança. E a gente teve um pouco de tensão nisso, né, com os médicos e fisioterapeutas na época, mas assim, estou dizendo do modo culturalmente, porque pessoalmente os colegas foram super apoiadores, tá? O pessoal que trabalha comigo, colabora comigo lá, tá? O que acontece?
Aí, gente, nesse processo, o Pedro é um cara que já gostava muito de saltos, de treinamento físico. Ele falou: quero fazer alguma coisa de treino. Eu disse: tudo bem, mas se tu vai concorrer lá na pneumo, tem que ser com doença. E ele começou a estudar isso. E a gente começou a perceber uma coisa estranha, assim, o que acontece? Quando a gente falava com os médicos, dizia: olha, cara, vê como a caminhada dá certo, né? Olha, os resultados estão indo melhor. E tem o outro lado motivacional também, de caminhar na esteira, é mais desafiador, mas também é mais específico para os problemas da vida diária deles, tudo aquilo. O sistema começou a aceitar, né, digamos assim. E aí a gente se colocou assim, falando com os médicos: tá, agora a gente quer, e por que não fazer saltos? Fazer um treino HIIT. Eu comecei com HIIT até, que era uma coisa mais louca e não consegui fazer, tá? Mas era assim, era com HIIT. Não, tu tá louco, né? Tu quer matar os caras. Porque aí vinha toda a ideia aquela da falta de ar, e vai fazer um HIIT, né? E realmente, meio pesado. E eu, não, vamos tentar um sit, vamos tentar um treino com mais característica anaeróbica, inclusive. E a lógica minha era a seguinte: será que não tem treinos mais anaeróbicos onde a parte ventilatória não seja tão... E aí, claro, vejam que o salto encaixa que nem uma luva, né? Mas foi difícil, tá? Eles diziam: não, tá louco. Os médicos diziam: tu tá louco. Até o papo era assim, ó. E aí eu dizia assim: mas por que eu tô louco? Onde é que está a evidência que me mostra que não pode fazer saltos, né? Aí eles não sabiam. Aí entrava no mandrake, que a gente dizia acadêmico. E a gente foi buscar mesmo. Tinha uma ausência de estudos de saltos, né? O engraçado é que testes onde tem uma característica mais anaeróbica mostravam evidências muito boas com eles, como fatores preditivos de estagiamento de doença, mortalidade, coisas do gênero, tá? Como é, por exemplo, o subir escada, por exemplo. Então a gente começou a notar: tem alguma coisa aí. E aí vem uma mensagem que eu queria dar desse tópico especial. Muito do que a gente aprendeu com o mestrado do Pedro Schons foi reforçar aquela visão também que ainda paira muito forte na área da saúde, que é uma visão do repouso, né? Claro, está mudando muito isso, mas tem uma carga histórica disso. Na dúvida, por que o paciente vai se mexer? Foi o que a gente sofreu com os Parkinson quando começamos a fazer sprint com eles. Na dúvida, não pode. Não, a segurança, não. Mas cadê o estudo de segurança que mostrou que é baixa a segurança? Cadê o... Não, era muito mais uma cultura imposta que se o pesquisador não é um pouco mais crítico, ele simplesmente diz: ninguém fez, é porque não dá mesmo. E a gente tem que ter uma atenção. Mas às vezes não é bem assim, às vezes é por causa dessa cultura que está impregnada. O que aconteceu? Começamos a fazer pilotos e começou a dar muito certo. Na prática, começamos a fazer saltos em contramovimento, squat jumps com eles, e os alunos não tinham nenhuma restrição de movimento. Obviamente, quando a gente faz ali o salto, não aparece, não aumenta a ventilação. Tá? Ou quando aumenta, é pouco em relação a exercícios mais aeróbicos. Tá? E aí a gente conseguiu jogar com esse elemento. O estudo do Pedro, então, aparece. É um estudo observacional, não é um treino de saltos, são avaliações de saltos, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês as mensagens principais. Deixa eu mostrar aqui. Aí eu já aproveito. Ontem a gente submeteu esse artigo, tá? Ele está, então, bem longe ainda de dizer que está aceito. Tem que ter um cuidado, porque isso aqui está tudo em off, tá? Mas tudo bem. Aqui estão os autores. Então, o Pedro de primeiro autor, tem a Gabriela, que era pós-doc na época, lá na Pneumo mesmo, né? A minha primeira mestranda, que foi fazer o doutorado na Itália. Tinha o Marcelo Curgens, que era doutorando, hoje é professor na Federal do Piauí, orienta já mestrado. A Marli, que é a chefe do serviço lá da Pneumo, né? Uma grande pneumologista, muito boa, e vários outros colegas aí do grupo do Cruel também e do Locomotion. Bom, quais são as mensagens gerais? O que a gente fez? Avaliamos saltos de DPOCs, de alunos, pacientes com DPOC, e correlacionamos com funcionalidade, qualidade de vida, risco de queda, com várias coisas. Um quadro de saúde bem geral, assim, vou colocar para vocês resumidamente. O que apareceu, pessoal? Primeira mensagem é que a altura de saltos, tá? Ela se correlacionou bem com funcionalidade, mobilidade funcional, tá? Aqui eu separei os highlights, que eu acabei não usando até, mas... não, isso aqui é um outro parecer que eu estou dando. Peraí, desculpa, gente. Aqui. Olhem aqui as mensagens. Força rápida, ou sabendo que a altura de saltos, muitas vezes tem uma boa correlação com isso, né? Foi relacionada com mobilidade funcional. Isso foi o teste de 6 minutos.
que é um teste que estima a capacidade cardiorrespiratória, e episódios de quedas, que é o número de quedas por ano. Esses pacientes de DPOC têm um nível alto de quedas, tá? E a gente sabe do problema de saúde envolvendo quedas, tá? É muito grande e tal. Então, a gente viu que era bem correlacionado. Quem tinha maior altura de salto tinha mais mobilidade funcional, né? E tinha menos quedas, tá? A gente viu também, porém, uma coisa estranha, mas que a gente tem que dizer, tá? Que às vezes o pesquisador tem dificuldade para dizer as coisas quando não lhe convém, tá? Mas nesse caso foi assim: a altura dos saltos, embora seja relacionado com as outras coisas, dos DPOCs, ou COPD, tá? Que é o termo em inglês, não foi reduzido em relação ao grupo controle. Não foram. A gente tem algumas justificativas possíveis, mas não foi abaixo. Ou seja, porque essa redução de força de membros inferiores e de potência, que a gente está tentando entender melhor agora, é um resultado secundário da doença do DPOC. O problema central é pulmonar, tá? Mas depois eles acabam, por causa dessa redução de função pulmonar, eles acabam tendo um desequilíbrio na regulação cardiovascular, tá? E acabam que tem a longo prazo uma redução de força por uma baixa oxigenação. É um resultado de longo prazo. É difícil até de entender bem, mas está muito ligado à regulação vascular, tá? Me faltou o termo agora, tem um mecanismo que explica um pouco isso, que parece ser diferente nos DPOCs. Mas está tudo ligado a essa função pulmonar prejudicada, que prejudica o fluxo sanguíneo geral de longo prazo, que vai trazer essas respostas. E quando o paciente tem fraqueza muscular, isso é pior, significa que ele está num nível mais avançado, tá? Nos nossos DPOCs não deu diminuição de potência muscular ou de altura de saltos, algo relacionado a isso. Também não teve uma correlação direta com o nível de atividade física e qualidade de vida. Por um lado, isso é interessante, porque mostra que não é a qualidade de vida parece não afetar tanto nesses casos mais claros, né? A doença por si reforça, tá? Esse efeito. E no fim das contas, com esse nível de evidência, que tem que ter bastante cuidado, a gente vê como um grande potencial treinos de saltos. Qual é as dicas que eu dou agora com o olhar de treinamento? É que esses treinos de saltos não sejam executados com cargas de resistência. Aí tem que cuidar, que a gente já falou em treinos de velocidade. Tem gente que chama de treino de velocidade, às vezes 20, 30 repetições. Nada disso. Tá? Para os DPOCs, o que a gente julga que é interessante são treinos de potência mais específicos, com poucas repetições, com 4, 5 repetições, que não gerem as situações de dispneia que a gente comentou para vocês. Tá? E aí tenho aqui acho que um gráfico, deixa eu ver se aparece. Tá, aqui estão as diferenças de saltos, mas que não foi significativo. Teve tamanhos de efeito interessante, tá? Mas a gente assumiu a linha de raciocínio que não tinha essa diferença. Mas olhem as correlações, tá? Com teste de 6 minutos, que é a de aptidão cardiorrespiratória versus salto. Vocês estão vendo esses gráficos, gente? Tá, porque às vezes eu fico mostrando ninguém... Tá, 6 minutos, vejam, deu uma correlação, vejam que não são nada super altas, tá? Elas são intermediárias ali, algumas beirando a baixa, mas a gente compreendeu ali, usou um critério de intermediárias. O teste de escada também deu uma correlação intermediária e quedas também, tá? Que significa aquela mensagem lá, conforme há mais potência no salto, né? Resultados melhores nos testes de saltos indicam uma menor associação com risco de quedas, né? Diminui, tá? E eles tiveram diferenças também na preocupação de quedas. Tá? Esse é um outro parâmetro que o pessoal usa muito e às vezes se engana até na interpretação. É o teste, em inglês se diz Risk of Falls, risco de quedas. Mas, na verdade, essa avaliação do FES, a abreviatura que avalia isso, não é bem de risco, na verdade é preocupação do paciente com quedas. E deu uma correlação significativa, que indica o seguinte: os caras que são mais potentes em saltos têm menos preocupação com quedas. E tem menos quedas mesmo, como eu mostrei a recém associado, né, digamos assim, tá? E tem bastante sentido mecanístico, tá? Não é só a correlação que não é a priori um sinal de causalidade, mas existe causalidade porque há mecanismos que explicam bem essas coisas, tá? Muito bem, pessoal.
que eu queria comentar era mais ou menos isso, tá? Eu acho que é um outro grupo interessante de alunos, de pacientes, até com perfis que a gente pode treinar. Tem muito paciente com comorbidade associada, que tem a ver com isso. Então, o DPOC às vezes não aparece, mas, na verdade, muitas vezes o aluno morre por causa da obstrução crônica. Isso acontece nos Parkinson, para vocês terem ideia. Tem alunos que perdem a função pulmonar e eles têm um DPOC associado ao Parkinson e deveria ser mais cuidado, não se tem. Tem muitos alunos cardíacos também com isso, que aparece como uma doença cardíaca, mas muitas vezes o que mata é a parte pulmonar, é a parte associada ali à obstrução. Então, acontece muito esses casos. Tabagistas, né? Alunos que fumam e tal, podem ter mais essa chance desses problemas, mas lembrem disso, é dessa possibilidade de treinos anaeróbicos em algumas condições que podem ser interessantes. De novo, sem aquele papo de que então é melhor do que o outro, nada disso, mas nesse caso é uma boa possibilidade para evitar a questão da dispneia. Tá? A gente já tinha observado isso em anos anteriores. Os alunos caminham menos rápido no DPOC, o paciente com DPOC caminha mais devagar, né? Porque ele tem essa dispneia. Então, ele acaba gastando mais energia, ele fica numa velocidade que não é tão otimizada, né? Mas quando ele vai para a velocidade otimizada, ele não gosta de caminhar ali, não é a sua preferida porque ele tem falta de ar. Então, ele caminha mais devagar. Ao invés de 4, 5 km por hora, ele caminha 2, 3 km por hora, mais ou menos, no DPOC. Parei aqui o compartilhamento e a mensagem era mais ou menos essa, do Pedro, tá? Um pesquisador que também é muito legal de vocês saberem, conhecerem a história, um batalhador aí, azefiano e de Montenegro, né, das grotas, como eu brinco para ele, brinco dele, mas ele está bem civilizado aí, um parceirão e com essa história aí do treinamento, muito legal, fazendo um estudo dele junto com uma prática ali envolvendo esse grupo que tá muito legal.